Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila. Este aqui é o canal Brasileirices, um canal que se dedica a ensinar língua portuguesa e cultura do Brasil para o mundo. E neste vídeo aqui, um vídeo muito importante, nós vamos entender de uma vez por todas quando utilizar artigo, o, a, os, as, antes de países, cidades, estados. Esse é um assunto bastante complexo, difícil, cheio de exceções, mas de uma vez por todas nós vamos juntos criar uma lista e entender quando usa e quando não usa o artigo na frente desses lugares. Mas Camila, de onde você está retirando essas informações? Do site do governo federal, do site do Senado, tá? senado.leg.br. Eu estou no manual de comunicação publicado no site do Senado Federal do Brasil. O link vai estar aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então, acho que essa fonte é bem confiável. Vamos lá? A gente vai começar, então, a nossa explicação e a nossa lista com os nomes de cidades. Qual é a regra geral? O que nós aprendemos nas nossas aulas de português? O que os nossos professores de português falam pra gente? A gente aprende desde as primeiras aulas do básico que a gente fez, que, no geral, não se usa artigo nos nomes de cidades. E aqui no site do Senado, ele também acrescenta informação de ilhas. Então, nomes de cidades e ilhas não têm artigo. Os exemplos que ele nos oferece: Brasília, Buenos Aires, São Paulo, Florianópolis, que é uma ilha, Ilha Grande, e também nomes derivados, nomes que vêm de substantivos comuns, mantém o artigo. O Rio de Janeiro, o Porto, o Cairo. Com Recife, o artigo é facultativo, o artigo é opcional. Ai, meu Deus. Por quê? Por quê? Bom, mas é assim, é uma regra estranha, mas é essa a regra. Se o nome dessa cidade ou ilha vem de um substantivo, de um nome comum, a gente precisa colocar o artigo. Por exemplo, Rio de Janeiro. Rio é um substantivo comum, é o nome de uma coisa da natureza. Rio, então, o Rio de Janeiro. A mesma coisa, Porto, uma cidade em Portugal. O Porto. Porque Porto é um substantivo, é um nome, é uma coisa que existe no mundo. Então, essa é a explicação. É uma explicação que eu gosto e que me convence? Não. Mas vamos ficar com ela, tá? O Rio de Janeiro, o Porto, o Cairo, e aí entra Recife. Recife, né, teoricamente é uma coisa que existe, o Recife, o Arrecife. Então, a gente, teoricamente, deveria usar o artigo, de acordo com a explicação que temos aqui, mas ele diz que é opcional. E é verdade. Já conversei com muitos amigos, também familiares que moram no Recife ou que moram em Recife. E agora? E eu já percebi que é um assunto polêmico entre os recifenses. E eles usam as duas coisas. Eu moro no Recife, eu moro em Recife, eu vou para o Recife, eu vou para Recife. Tem algum recifense assistindo a este vídeo? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários como que você fala. A explicação aqui no site continua e o site do Senado diz que também vai manter o artigo algumas ilhas, como a Sicília, a Sardenha, a Madeira, a Groenlândia e a Córcega.
Gente, eu falei para vocês que era complexo, né? Voltando ao exemplo do Recife, o site do Senado dá o seguinte exemplo. Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, essa pessoa maravilhosa que eu tenho um quadrinho aqui. Paulo Freire nasceu no Recife em 1921. Mas tem ainda mais um detalhe, tá? O site diz que quando essa cidade, essa ilha, ela vem acompanhado de um adjetivo, de uma locução adjetiva, de uma informação a mais, o nome da cidade vai precisar de um artigo. E o exemplo é o seguinte: a São Paulo da minha infância. Aqui a gente mantém esse a e coloca a São Paulo da minha infância como essa ideia de colocar um adjetivo a mais, uma característica extra que vai explicar de qual São Paulo eu estou falando. Não é qualquer São Paulo, é a São Paulo da minha infância. Esse é um recurso, eu acho, um pouco mais poético, eu diria. Não é algo que a gente vai ver tanto do nosso dia a dia, mas ele colocou aqui na explicação do site essa observação. Então, vamos lá resumir o que nós temos até agora. Eu falei para vocês que a regra geral é que as cidades não têm artigo. Então, eu vou dizer que eu vou para São Paulo, eu moro em São Paulo, eu sou de São Paulo, mas que existem exceções. A exceção que a gente mais conhece é Rio de Janeiro, e a explicação de por que a cidade Rio de Janeiro tem um artigo é porque a palavra Rio é um substantivo comum, assim como, por exemplo, Porto. Então eu diria que eu vou para o Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Esse artigo masculino precisa aparecer, certo? Às vezes vai ser masculino, às vezes vai ser feminino, depende, né, da palavra. Rio de Janeiro é masculino. Então, essa é a regra para as cidades. Uma regra que funciona até que bem. Eu acho que são pouquíssimas as cidades que têm o artigo. Então, no geral, realmente, esse artigo não vai existir. Agora, a gente vai para a parte mais complexa e mais sem sentido, na minha opinião, que é o nome dos estados brasileiros. Qual estado tem artigo e qual estado não tem artigo? Bom, a explicação é a seguinte: o nome de alguns estados brasileiros não aceita artigo. Antes de Alagoas e Minas Gerais, o artigo é facultativo, é opcional. Então vamos lá. Alagoas e Minas Gerais, você decide se você quer colocar o artigo ou se você não quer. Sua escolha. Vamos para a nossa lista, então. Não tem artigo. Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, sendo que Alagoas e Minas Gerais é opcional. Então, eu poderia colocar nessa lista aqui também. Esses são os estados que não têm artigo. Então, pensando nisso, a gente teria que dizer frases do tipo: eu vou para Mato Grosso, minha amiga é de Rondônia, eu estou em Sergipe, etc. A gente vai usar essa preposição sem o artigo. E também no começo de uma frase, por exemplo, quando eu falo que Santa Catarina é um estado muito bonito, e não a Santa Catarina ou o, né, Santa Catarina, simplesmente
Santa Catarina é um estado muito bonito, é um estado maravilhoso. Ok, então agora vamos para os outros estados. Os outros estados, segundo informação do site do Senado, precisa de artigo. Então é o Acre, o Amapá, o Amazonas, a Bahia, o Ceará, não há. Vamos lembrar que as palavras em português que terminam com A com acento, elas são sempre masculinas, como o sofá, o chá, o Canadá, sempre vai ser masculino, por isso que é o Ceará. O Espírito Santo, o Maranhão, o Pará, o Pará, a Paraíba, o Paraná, agora sim, o Piauí, o Rio de Janeiro, o estado, né? O Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, o Tocantins. E Brasília, o Distrito Federal. Bom, também usa artigo com Distrito Federal, segundo informação do site, o Distrito Federal. Ok, então vamos resumir essa segunda parte. De acordo com essas informações, os estados que não precisam de artigo são quase metade? Não, um pouco menos. Então são eles: Minas e Alagoas, que é opcional, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, não precisam de artigo. Os outros precisam de artigo. Ai, que loucura, né? Eu sei. Tipo, por quê? Por quê? Bom, com certeza tem várias razões, provavelmente razões históricas, etimológicas. Infelizmente, eu não tenho essas informações agora, mas vamos pensar assim, que por enquanto é isso. Também te aconselho a focar um pouco nesse momento nos estados que você já conhece, que você tem um amigo que mora lá, um familiar, né? Vamos nesse primeiro momento, para você não ficar louco ou louca, focar nos estados que você já visitou ou que conhece alguém que mora lá. Depois você vai ampliando a sua lista. Vamos então finalmente para a última parte desse vídeo, que é sobre nomes de países, regiões e continentes. Segundo as informações do site, geralmente são acompanhados de artigo definido, uma lista gigante aqui que a gente tem de países. A lista completa está lá no site, que está na descrição deste vídeo. Mas aqui nessa lista a gente tem países como, por exemplo, o Afeganistão, a África do Sul, a Alemanha, a Arábia Saudita, alguns plurais como os Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos. E na lista também tem as Bahamas, né? E a Oceania, a região serrana, a região sul, os Andes, porque nessa lista a gente inclui nomes de países, regiões e continentes. Então aqui nós temos vários exemplos. Mas o que nos interessa mais é a lista dos países que não aceitam o artigo. Por que essa lista é mais interessante para nós? Porque eu tenho certeza que você aprendeu nas suas primeiras aulas de português que a regra geral é a seguinte: cidades não têm artigo e países têm artigo. Por isso que a gente fala que o Brasil é um país muito grande, que eu moro no Brasil, que ela vai para o Brasil. E com as cidades, como a gente já viu, a regra geral é que não tem o artigo. Mas aqui nós temos uma lista gigante de países que não têm artigo. Vamos ver? Ele diz o seguinte: use com as preposições de e em Andorra, Angola,
Antigua e Barbuda, Bangladesh, Barbados, Belize, Botsuana, Brunei, Burkina Faso, Burundi ou Burundi? Acho que é Burundi, né? Cabo Verde, Camarões, Ilhas Comores, Cuba, Dominica, El Salvador, Fiji, Gana, Granada, Honduras, Israel, não sei falar essa palavra, Liechtenstein. Desculpa, eu não sei falar. Luxemburgo, Madagascar, Malta, Marrocos, Maurício, Mianmar, Moçambique, Mônaco, Montenegro, Nauru, Omã, Palau, Papua Nova Guiné, Portugal, Ruanda, Samoa, San Marino, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Tomé e Príncipe, São Vicente e Granadinas, Seychelles, Serra Leoa, Singapura, Taiwan, Timor-Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Uganda. Ai, nossa, desculpa se eu falei algum nome errado, alguma pronúncia errada. São vários países que eu não tenho quase nenhuma informação, então me desculpa. Mas segundo, então, o site do Senado Federal, esses são os países que não aceitam o artigo. Nossa, bem esclarecedor, né? Temos uma lista. Olha que interessante, né? Dessa lista, nós temos todos os países lusófonos, todos os países que falam português, exceto o Brasil. Então é por isso que nós falamos que eu vou para Portugal, eu moro em Portugal, eu sou de Portugal, certo? E aqui tem vários outros países, muitas ilhas, muitos países da América Central, vários países africanos. Então aqui a gente tem essa exceção, essa regra especial de países que não tem artigo. Que loucura, né? Fala pra mim nos comentários se você é de algum desses países. Me fala também a sua opinião, o que você acha dessas regras de artigos, com artigo, sem artigo. Eu sei que é tudo bem complexo, né? Mas é isso. Espero que tenha sido esclarecedor para você. Muito obrigada. Siga o Brasileirices no Instagram, @canal Brasileirices. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.